Ai, chegou o devocional. Coloquei um filtrozinho aqui rosinha pra ficar com um ambientezinho mais calmo, porque o assunto que eu vou falar aqui talvez toque no seu coração e doa e abra uma feridinha. Só que eu não quero abrir essa ferida e deixar ela sem um remedinho. Eu quero abrir essa ferida, mas eu quero colocar um remedinho de cura lá dentro. Eu sei que não vai passar, nunca vai passar. É uma dor que vai ficar pra sempre. Mas a gente pode continuar a viver com a esperança. A esperança vai fazer a gente lembrar de amanhã. Então vamos começar. Antes de eu começar o devocional, eu tava estudando aqui como eu faço antes de começar, pra poder falar um assunto pra vocês e ter credibilidade, confirmar as coisas que eu já pesquisei. E aí eu falei, vou falar sobre isso e aquilo, só que depois eu pensei, não, essa não sou eu. E uma mãe que perde um filho, ela não quer saber de teologia. Ela quer saber de conforto, ela quer saber de esperança, ela quer saber de algo que vai acalmar o coração dela. Porque tem dia que a gente levanta bem, se já tem um tempo, né, da perda, e tem dia que a gente levanta arrasada. Ontem mesmo eu cheguei em casa, e aí eu saí com um amigo pra poder jantar. Quando eu voltei pra casa, eu sentei na frente do Sam, e aí ele falou, o que você tem? Era só essa pergunta que ele precisou fazer pra eu desabar. Chorei. Sabe aquele choro que você faz umas caretas feias? Porque, olha, não me filmem chorando, gente do céu. E aí ele falou, amor, fica aqui. Aí eu fiquei no braço dele, chorei. Então, Davi sendo um rei, né? Porque quando a gente olha a perspectiva de quem era Davi, Davi não era um simples homem, Davi era a autoridade máxima que tinha naquele local. Agora você imagina esse rei se humilhando ali, né? Se prostrando em terra, se humilhando. E a Bíblia diz que os funcionários dele tentaram levantar ele, Davi não queria tirar a cara do chão. Ele ficou deitado no chão sem comer por uma semana. E jogando cinzas no rosto, em sinal de protesto, e pedindo para Deus ter misericórdia, e pedindo. Eu não sei se essa foi a tua realidade, mas foi a minha. Quando eu passei por tudo que eu estava passando, eu pedi muito a Deus. Muito, a ponto de eu falava com Deus o dia inteiro. Por favor, Senhor, tenha misericórdia. E eu sei que essa é a sua realidade porque eu entrava em comunidade de mães no YouTube, no Instagram, em qualquer lugar, e as mães estavam desesperadas. Por favor, gente, por favor, eu tive um problema, tô com sangramento, tô com isso, tô com aquilo. E é um desespero tão terrível, é aquele desespero onde você vê que a mãe, ela tá sem fôlego falando. E você encontra tudo aquilo, e você coloca ali mais uma pergunta, por favor, me ajuda, eu preciso de alguma resposta. E você fica naquela angústia incansável. Até que tudo desaba de um jeito que você não estava esperando. Eu acho que para uma mãe que perde um filho, essa é a última opção que passa na nossa cabeça. A gente acha que isso é a última coisa que pode acontecer. Tudo pode acontecer. Pode nascer com problema, pode nascer com sequela. E quando tudo desaba, você recebe um monte de abraços. Mas o abraço de uma mãe que também perdeu um filho é diferente. O abraço de uma mãe para outra mãe é totalmente diferente. E eu lembro de não conseguir conversar com ninguém. Eu não queria ninguém perto. Eu não queria falar com ninguém. Eu não queria ter que encarar ninguém. Eu não queria olhar nos olhos de ninguém. Eu não queria que ninguém me reconhecesse. Eu só queria ser uma pessoa comum. Que ninguém me olhasse com um olho de dó. Que ninguém tivesse pena de mim pelo que aconteceu. Porque eu tinha muita pena de mim mesma pelo que aconteceu. E aí vai passando o tempo. Passa um mês, ninguém mais quer saber do problema. Mas o problema tá aqui, ó, batendo, todo dia. E aí quando a gente passa por uma situação dessa, o que a gente pensa? Tô num barco que vai afundar e eu não sei o que fazer, me falta fé.
E a gente começa a lutar com a luta da fé. Não tenho fé suficiente, Deus não vai realizar porque eu não tenho fé suficiente. Só que, gente, se a gente olhar para os discípulos, o problema deles não era o barco. Não era o barco o problema. O barco vai afundar, o barco tá no meio do mar e tem uma tempestade terrível. O problema não era a tempestade, o problema não era o barco. O problema era a falta de fé dos discípulos. Só que você pode perguntar pra mim assim, tá, Magli, mas se fosse por falta de fé ou por ter fé, por que Deus não fez nada na minha situação? Por que Deus não fez nada na sua situação? Porque fé não é acreditar que tudo vai dar certo. Isso é pensamento positivo. Fé é acreditar que tudo pode dar errado, mas que Deus está no comando de tudo. Isso é ter fé, é acreditar que mesmo que tudo seja diferente do que a gente planejou, seja diferente do que a gente quis, do que a gente sonhou, mas que Deus está no controle. Por que a Bíblia diz que o justo vai viver pela fé? Porque não é fácil. Porque você só entende o tamanho da montanha quando você tá no vale. Você só consegue ver o tamanho dela quando você tá lá no fundo. E lá no fundo, quando a gente tá no fundo do poço, porque eu digo que perder o filho é estar no fundo do poço, sim. E é o fundo. E angustia tanto saber que Deus tá em silêncio. Só que uma coisa eu descobri. A fé, ela nos faz entender que Deus pode ter calado a boca, mas os ouvidos dele e os olhos dele, não. Nesse momento eu liguei para um amigo meu, né, quando eu tava passando por isso, eu falei, Léo, eu já orei tanto. Aí ele falou, você acha que Deus é surdo? Você acha que Deus não tá ouvindo? Claro que tá. Ele já ouviu. A primeira vez que você pediu, ele já ouviu. Mas confia. Confia que ele tá no controle de tudo. E eu vou dizer para você que na noite mais escura é onde você vê as estrelas mais brilhantes. É na hora mais difícil que a gente encontra a luz. E eu vim aqui para dizer para você que não é o fim. Aquele filho que você perdeu, aquele filho que foi tirado dos seus braços de uma forma muito triste, ele vai ser devolvido a você. E o dia que ele vai ser devolvido vai ser o dia mais incrível da sua existência. Esse dia é o dia que eu mais espero. É o dia que eu vou... vai ser o dia que vai vir uma voz lá do céu. Uma voz forte. Uma voz como o som de muitas águas. E no meio do céu vai apontar um homem com roupas cingidas de branco, um cordão de ouro no meio das vestes, os olhos como chamas de fogo, o cabelo branco como a neve e com os pés brilhantes. Assim vai vir um homem no meio do céu. E esse homem, ele vai falar para os anjos: vai buscar os meus, porque acabou esse tempo. E você, e juntos a gente vai passar pelo primeiro céu, que é esse que a gente vê, pelo segundo céu, que é toda a atmosfera onde tem as estrelas, as galáxias, até a gente chegar no terceiro céu, que é onde a gente vai se encontrar. E aí a gente vai chegar lá, todo mundo junto. E lá em cima, a gente vai encontrar um cara, bem alto, que se chama Adão. E aí Adão vai falar, nossa, quanta gente tem aqui, quanta gente saiu de mim. O que aconteceu? Porque eu e Eva destruímos tudo, né? A gente caiu e todo mundo acabou sendo condenado por nossa culpa. E
vai ter um homem na frente dele. E depois disso, a Nova Jerusalém vai descer para habitar essa terra aqui, para poder construir o Éden, a ideia original de Deus, depois dos 1000 anos no céu. Então nós vamos descer, e você sabe onde que vai ser o local onde a Nova Jerusalém vai descer? Exatamente onde Jesus contou a parábola das 10 virgens, exatamente no Monte das Oliveiras. E daqui, Jesus vai comandar todo o universo. Você tem ideia do que vai ser esse dia? E a gente vai olhar, infelizmente, para os ímpios que ficaram de fora. Que vão olhar para toda a nossa felicidade e falar: eu queria estar aí também. E a gente pode pensar, quem são os ímpios, né? São as piores pessoas da sociedade, estupradores, ladrões, assassinos. Não. Infelizmente, a Bíblia não diz que os ímpios são essas pessoas. A Bíblia diz que os ímpios são os que não se prepararam para o grande dia. Então eu não sei você. E eu não sei quanto que você quer rever o seu filho. Você vai mesmo deixar essa besteira te tirar desse lugar? Você vai mesmo abandonar tudo isso por uma decisão momentânea? O que os nossos olhos viram não é capaz de imaginar o que Jesus preparou pra gente. E isso eu não tô falando em riquezas, não. Que ele preparou a mansão. Não. A gente não tem imaginação para pensar o que ele criou. Mas é muito melhor do que a gente pode imaginar. Então não é o fim. E aquela mãe que perdeu 5 filhos, 6 filhos, 7 abortos, ela vai receber todos os filhos dela lá de volta. Porque qualquer filho que é gerado no seu ventre é um filho que Deus planejou para você. Independente dele vir aqui ou não. A Bíblia diz que deixou escorregar, né, o amor da sua vida pelos dedos, porque é assim que eu sinto. Não é o fim. Não é o fim. Você vai rever as pessoas que você perdeu. E vai ser lindo o encontro. Mas para isso, precisa se preparar. Existe um preparo. A gente precisa manter as lâmpadas acesas, como as virgens prudentes. A gente precisa disso, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, que isso tenha trazido conforto para você e que daqui para frente você tenha coragem de acreditar que mesmo que as coisas deem errado aqui, a terra que Jesus está planejando pra gente não é essa. Não é essa. É um lugar muito melhor. E não viva a sua vida